vocês esta noite. Agradeço o convite de retornar a esta casa. Para mim é uma honra e uma gratidão muito grande, né? De fraternidade para fraternidade. Bom, como a Eleusa disse, nós vamos hoje falar sobre as imperfeições morais. E as reflexões de hoje, elas foram baseadas no Livro dos Espíritos, no caderno 3º, no capítulo 8, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7 e no capítulo 10. Nós sempre ouvimos e lemos que nós precisamos combater as nossas imperfeições, que são de N tipos, né? São as imperfeições que muitas delas nos impedem de sermos espíritos melhores, de termos uma boa convivência na família, às vezes na casa espírita, no local de trabalho. Então essas imperfeições nos impedem de caminharmos rumo à perfeição do qual fomos criados, né? Para sermos perfeitos. Então hoje nós vamos trabalhar algumas delas, não dá para trabalhar todas porque teríamos que ter um tempo mais longo. Mas como que a gente vai identificar quais são as imperfeições que nos impedem de caminharmos, de nos tornarmos pessoas melhores? Quais nós possuímos? Que grau que nós possuímos? Como que nós podemos identificá-las? Então, para iniciar, eu conto uma historinha de que um casal, chegando em casa do trabalho, encontra a porta da casa aberta e lá vários invasores. Ficaram assustados, achando que eram ladrões, até que um deles responde ao casal: calma, pessoal, não fiquem preocupados, não somos ladrões, somos velhos conhecidos e estamos por toda parte. Estamos aqui para que vocês escolham qual de nós sairá definitivamente da vida de vocês. E aí a mulher da casa pergunta: mas quem é você? E ele responde: eu sou a preguiça. E esse homem era um homem forte, másculo, aquele corpo sarado de quem está na academia todo dia, né? Ele responde: eu sou a preguiça. E a mulher vira e fala: mas como que você pode ser a preguiça? Você tem um corpo todo malhado, atlético, de que está na academia todo dia? Como pode ser a preguiça? E ele diz: a preguiça é forte como um touro e pesa tonelada nos ombros dos preguiçosos. Com ela ninguém pode chegar a ser um vencedor. E junto com ele tinha outros invasores. E num canto da sala tinha uma mulher curvada, com uma pele bem enrugada, bem velha mesmo, parecia uma bruxa. E ela se apresenta e diz: olá, eu sou Luxúria. Aí o homem fala: não é possível, né? Como você pode atrair alguém com essa feiura? Ela fala: não há feiura para luxúria. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras, perverter crianças e trazer doenças para todos até a morte. Sou astuta e posso me disfarçar da mais bela mulher ou homem que você já viu. Num outro canto da sala, um homem mal cheiroso, vestindo os maltrapilhos, sujo, parecendo um mendigo, se apresenta e diz: olá, eu sou a cobiça. Por mim, muitos já mataram, já abandonaram famílias. Sou tão ativo quanto a luxúria, mas eu não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de mendigo porque, por mais bem vestido que eu me apresente, por mais rico que eu pareça, com joias, dinheiros, carros luxuosos, ainda assim me verás desta forma, porque a cobiça está tanto dentro do pobre quanto do rico. Num outro lado da sala, uma mulher se apresenta. Ela diz: olá, eu sou Lila. Só que essa mulher, ela era uma mulher belíssima,
aquele corpo que toda mulher sonha em ter, perfeito, aquela cintura fininha, aquele corpo escultural, todas as formas, o formato do seu corpo era perfeito, seus movimentos eram perfeitos. A dona da casa vira e fala: Gula? Mas eu sempre pensei que a Gula fosse gorda. E ela diz: isso é o que vocês pensam. Sou bela e atraente, porque se assim não fosse, seria muito fácil livrar-se de mim. Minha natureza é delicada, normalmente sou discreta. Quem tem a mim não se apercebe. Mostro-me sempre disposta a ajudar aqueles que querem fazer regimes, mas na verdade faço tudo ir de maneira sutil. Destruo o prazer de viver, destruo a beleza do corpo. Também por mim, muitas famílias destruíram-se em busca da luxúria. Sentado em uma cadeira, no outro canto da sala, um senhor, também velho, só que ele tinha um semblante sereno, suave, movimentos doces, tranquilos, e se apresenta e diz: eu sou a Ira. Alguns me conhecem por cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem nem mulher como aqui meus companheiros, como meus companheiros que aqui estão. Aí a mulher fala: Ira? Mas parece mais um vovô que todos gostariam de ter. Ele fala: e a grande maioria me tem. Mato com crueldade, provoco brigas terríveis que chegam a destruir cidades inteiras quando me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim. E consigo penetrar nas mais belas casas, mais protegidos lares. Pareço calmo e sereno para lhe mostrar que a ira pode estar em qualquer lugar aparentemente manso. Posso também ficar contido no íntimo das pessoas, provocando úlcera, câncer e as mais terríveis doenças. No outro canto da sala, uma outra se apresenta e diz: olá, eu sou a inveja. Só que essa moça jovem, bonita, tinha um corpo também perfeito, um vestido parecia uma princesa, com uma coroa cravada de brilhantes, de diamantes, braceletes dourados. E aí a mulher da casa falou: mas como você inveja se você é bonita e tem tudo o que deseja? Ela diz: aos que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos e os que não são nada disso. Mas eu estou entre todos. A inveja surge pelo que não se tem, e o que não se tem é a felicidade, pois felicidade depende de amor, e isso é o que mais carece a humanidade. Por causa de mim, muita destruição já houve, mortes e sofrimentos. Onde estou, está também a tristeza. Enquanto esses invasores se explicavam, se apresentavam, um garoto de 5 ou 6 anos corria pela casa. Sabe esses garotinhos que a gente conhece? Levadinhos, que ficam correndo? Só que esse garoto, ele tinha os olhos vívidos. E ele estava atento a tudo o que estava acontecendo. Até que o dono da casa diz: ei garoto, o que você faz aqui no meio desses que parecem a personificação do mal? Aí o garoto responde com um sorriso largo, mas um olhar profundo, e diz: eu sou o orgulho. Orgulho? Mas você é apenas um garoto, uma criança como qualquer outra. E ele diz, aí, só que nesse meio tempo o semblante do garoto tomou um ar de seriedade. E aí ele responde ao homem da casa: o orgulho é como uma criança mesmo, mostra-se inocente e inofensivo. Mas não se enganem, sou tão destrutivo quanto todos aqui. Quer brincar comigo? Nesse meio tempo, a preguiça interrompe e diz: bom, queremos saber qual de nós vocês vão escolher para sair das suas vidas. O homem da casa pensa e diz: bom, precisamos conversar, nos dêem 10 minutos. Foram ao outro ambiente. Após 10 minutos eles retornaram e a gula pergunta: e então? Aí o casal respondem juntos: queremos que o orgulho saia de nossas vidas.
Nesse meio tempo, o garoto olha com um olhar fulminante para o casal, porque ele queria continuar ali, mas respeita a decisão e dirige-se à porta de saída. No que ele estava saindo, todos os demais abaixaram-se a cabeça e iam em direção ao garoto, até que o homem da casa pergunta: "Ei, vocês também vão embora?" Aí o garoto agora, com um ar severo e uma voz forte de um orador experiente, responde ao casal: "Escolheram que o orgulho saísse de suas vidas e fizeram a melhor escolha." E aí ele continuou: "Meus amigos me acompanharão, porque onde não há orgulho, não há preguiça. Porque os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer, não percebendo que na verdade eles vegetam." E aí ele continuou: "Onde não há orgulho, também não há luxúria. Porque os que são luxuosos, eles têm orgulho de possuírem tudo o que desejarem, não percebendo que na verdade são objetos do instinto. Onde não há orgulho, também não há cobiça. Porque os que cobiçam têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra, invejando a felicidade alheia, não percebendo que na verdade são instrumentos do dinheiro. Onde não há orgulho, não há gula. Porque os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são. Arrumam sempre desculpas para justificar a gula, não percebendo que na verdade são marionetes dos desejos." Ele continua: "Onde não há orgulho, não há ira. Porque os irados se orgulham de não serem passíveis e jamais abaixam a cabeça diante de qualquer situação. São incapazes de permitir que a vida lhe proporcione lições de aprendizado, não percebendo que na verdade a sua ira é resultado das suas próprias imperfeições. Onde não há orgulho, também não há inveja. Porque os invejosos sentem orgulho ferido ao verem o sucesso do outro. Precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que na verdade são ferramentas da insegurança e de falta de amor à vida." E disse a Deus. No que ele disse a Deus, todos saíram sem olhar para trás, e ao baterem a porta, um raio de luz invadiu aquele ambiente, porque eles haviam conseguido se livrar, se libertar dessas imperfeições e poder se tornar pessoas melhores. Essa história é só uma metáfora para a gente entender algumas das nossas imperfeições. É interessante nós refletirmos qual delas estão mais forte em nós, qual a gente alimenta mais, qual a gente tem dificuldade de se libertar, fora as demais que existem, que nós temos também. Mas não podemos esquecer que também temos virtudes, mas que essas imperfeições abafam, escondem as nossas virtudes. E para a doutrina espírita, o orgulho é a origem de todas as imperfeições. É a partir dela, é dela que se desencadeia todos os males provocados por nós mesmos. Na questão 785 do Livro dos Espíritos está lá a pergunta: qual o obstáculo ao progresso? Eles respondem: o orgulho e o egoísmo, referindo-se aí ao progresso moral, porque nós sabemos que o progresso intelectual ele sempre avança. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm aí 2, 3, 4 faculdades, são bem-sucedidas no mundo material, mas são evoluídas moralmente? Então a gente não consegue caminhar junto. O progresso intelectual sempre avança e o orgulho não deixa o progresso moral alavancar. E não é difícil nós entendermos essa verdade. Podemos observar: é por orgulho que nós discutimos, é por orgulho que nós brigamos, é por orgulho ferido que nós nos magoamos, é ou não é? É por orgulho que nós nos melindramos, é por orgulho que nós não perdoamos.
Se nós soubéssemos o benefício que o perdão traz para nós, nós não guardaríamos rancor, mágoa, melindre. E o espírita é craque em ser melindre, né? Nossa, o espírita é prático em se melindrar. Então a gente tem que trabalhar isso em nós. É interessante notar que o orgulho, ele é um exagero do amor próprio. E o amor próprio é necessário. Você deve amar a si mesmo, senão nós não vamos conseguir amar o outro. Como nos disse Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então nós devemos nos amar. Mas o orgulho, ele exagera esse sentimento, que deixa de ser amor para ser outra coisa mais doentia. Nós podemos ter satisfações, alegrias, contentamento, mas a gente usa a palavra orgulho de maneira diferente, de maneira equivocada. Não existe, eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho dos meus filhos, orgulho da minha profissão. O orgulho não é bom em situação nenhuma. Nós temos alegria da nossa família, contentamento com os nossos filhos, isso a gente tem. Por exemplo, nós podemos ter alegria, satisfação, contentamento com os nossos filhos, mas o problema é o exagero desse sentimento, não deixar ele se transformar em algo doentio. Nós podemos ter alegria, diversas alegrias, diversos contentamentos, como por exemplo, podemos ter alegria, a satisfação dos nossos filhos, mas não podemos entender que o nosso filho é melhor que o outro. Podemos ter a satisfação de sermos bem-sucedidos profissionalmente, mas não podemos fazer com que isso nos torne melhor que o outro. Às vezes conseguimos aí uma satisfação de algo que nós nos propomos a cumprir, a fazer e conseguimos, e é uma alegria isso, mas isso não nos deve deixar se achar mais do que somos. Então é a dosagem do amor. Em exagero, ele passa a nos prejudicar. Talvez a manifestação mais comum do orgulho no nosso dia a dia é não saber perder. Vocês já pararam para pensar? A gente não sabe perder. Não sei, eu me incluo nisso, tá, gente? Essas lições são para mim primeiro, porque meu ouvido é mais perto de mim. Então a gente não sabe perder. Isso acontece todos os dias. Nós não queremos perder nada para ninguém. Nós não aceitamos a perda. Por exemplo, nós não queremos perder na discussão. Nós não queremos perder nosso lugar na fila. Nós não queremos que um carro nos ultrapasse. Nós não queremos perder o namorado. Nós não queremos perder a promoção na empresa. Nós não queremos perder nem no par ímpar. Não é? No 2 ou 1, a gente não quer perder. A gente não aceita essa perda. E muitas vezes nós fazemos vistas grossas para as nossas imperfeições. E nós só notamos que a temos quando alguém vai lá e nos aponta, você fez assim, assim, assim. E aí são várias nossas reações. Às vezes a gente aceita, mas não admite. Muitas vezes a gente não aceita. E aí o que acontece? Se melindra, acaba a amizade, perde aquele relacionamento. E muitas vezes quando nós vamos notar, aquele que nos apontou a nossa imperfeição é um familiar, é um ente querido, é aquele que levanta, deita com a gente todo dia, é aquele que caminha conosco, que às vezes fica 8, 9 horas no nosso local de trabalho conosco, e aí a gente, por orgulho ferido, a gente perde a amizade. Onde já se viu falar isso de mim? Então a gente tem que ir quebrando isso, deixar de nos revoltarmos com aquele que nos aponta. Temos que entender como uma crítica construtiva, algo para nos melhorarmos. Mas aí a gente encontra várias desculpas
para diminuir as nossas imperfeições. Mas o que acontece? A gente não deixa passar um cisco desapercebido no olho do outro. Já se passaram aí mais de 2018 anos que o Jesus veio e nos trouxe as lições e nós ainda não conseguimos entender essa parábola que está no capítulo 10 do arqueiro e da trave. Nós ainda não assimilamos ela. E um dos nossos defeitos é sempre ver o mal no outro, né? E não enxergar o que está em nós. A gente enxerga sempre o outro, nunca nós. E a gente sempre se acha melhor que o outro, porque a gente acha que essa vida, que a vida que nós estamos vivendo hoje, é só esta, que nós não vamos precisar rever os nossos atos quando partirmos para a pátria espiritual. Nós vamos precisar rever os nossos atos. Tem que reparar cada situação que nós causamos aqui. Vamos ter que nos enfrentar, porque é nós conosco mesmo, a gente com a nossa consciência. Aí vai vir um arrependimento, vai vir um sofrimento, vai vir a dor. Por que não trabalhar isso já? E nesse capítulo 10 do Evangelho, Kardec diz que nós precisamos nos olhar no espelho e nos transportarmos para fora de nós e nos considerarmos uma outra pessoa e julgar a si mesmo, nos perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Eu ia aprovar? Falando o que eu falo, eu ia aprovar? Ele pede para nós fazermos isso. Aí assim a gente consegue combater os defeitos em nós, para podermos aí exaltar as nossas virtudes. Mas ainda elas estão adormecidas, encobertas. Mas não é de um dia para o outro que a gente consegue nos libertar de uma imperfeição, né, de um defeito que nos acompanha há milênios. Nós estamos há milênios com essas imperfeições. E essa é a nossa melhor versão. Porque se nós olharmos as encarnações passadas, a gente não vai acreditar que nós somos capazes de fazer o que fizemos. Então essa é a melhor versão nossa. Mas o orgulho, ele ainda está, né, nas nossas entranhas. Como diz Emmanuel, ele é a verdadeira chaga da trajetória do espírito imortal. Ele caminha conosco ainda. E Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a humildade, ela é o ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Ou seja, o orgulhoso, ele é uma pessoa difícil, ele tem uma vida amarga, que onde ele chega tem que ser do jeito dele, onde ele chega ele tem que mandar, onde ele chega as pessoas têm que atender, ou senão ele se melindra. Quando ele chega, ele já chega dando ordens. Então é uma pessoa amarga, a pessoa orgulhosa, que exalta esse orgulho. E nós que já temos conhecimento da doutrina, não podemos ser coniventes com os nossos próprios erros. Não dá mais. Nessa atual encarnação, gente, a gente não pode alegar ignorância. Ter a desculpa de falar: eu não sabia. Sabia. Nós somos criados simples e ignorantes, não é? Ignorante a gente não é mais. E simples também não. A gente é bem complicado já, né? Temos bastante complicações na nossa existência, de diversas passadas. Então a gente não é mais simples e ignorante. A gente não pode mais alegar ignorância. Já passou o tempo de nós dizermos: eu sou assim. Quer gostar de mim? Gosta, não quer? Paciência. Se é assim, pois bem, então muda. Podemos mudar. Podemos mudar. Temos que nos esforçar para sermos melhores. É esse o papel da doutrina espírita. Transformar o espírito melhor. Caminhar, né? Caminhando na evolução. Não adianta a gente só aprender e não se transformar. Não está servindo de nada. É como assistir
uma missa, um culto, e entrar no ouvido e ficar ali, e não mudar. O Evangelho pede esforço, pede ação, pede obra. A fé sem obra é morta. Né? E aí a gente pergunta, mas será que é possível? É tão difícil mudar, é tão complicado mudar. Aí a gente pode consultar a questão 909 do Livro dos Espíritos, que quando eu vi, eu achava que era difícil mudar, que a gente não consegue nessa existência. Onde já se viu mudar assim? Tanta coisa que a gente já está trazendo, você acha que a gente muda assim com facilidade? Eu achava que não. Aí estudando essa pergunta, 909, pode um homem vencer suas más tendências pelos seus esforços? A resposta é sim. E aí, pouco esforço. O que vos falta é a vontade. E quão de vós não tem vontade? A gente pensa, nossa, mas mesmo assim é difícil. Aí a gente traz então 2 exemplos que viveu conosco. Porque se a gente ter como guia e modelo Jesus, a gente tem. Mas Jesus parece que está tão distante, a gente colocou ele tão distante de nós, que para a gente chegar a ser um Jesus ainda está uma caminhada muito longa. Então vamos trazer um exemplo mais perto de nós. Paulo de Tarso. Quem foi Paulo de Tarso antes de ser Paulo? Foi Saulo. O que Saulo fazia? Matava, mandava matar, apedrejava, perseguia cristãos, Aí ele encontrou, ele tinha uma agonia muito grande dentro dele, Ele encontrou Jesus na estrada de Damasco. Aconteceu a revelação na vida dele, tirou o véu dos seus olhos, e ele diz: Jesus, o que queres que eu faça? Naquele momento ele falou para ele mesmo: chega, cansei dessa vida, não quero mais ser assim. E mudou. Em uma única existência, ele deu uma volta na vida dele. Mas Paulo de Tarso. E Francisco de Assis? Francisco de Assis era um jovem de uma família muito rica. Ele era um playboyzinho nos dias de hoje. O pai dele era comerciante, ele era muito rico. Não queria saber de trabalhar, não gostava de trabalhar no serviço do pai, Tinha muito dinheiro, ostentava dinheiro, não gostava de estudar, ele queria mesmo era se divertir. Até que um dia aconteceu uma guerra entre as cidades italianas, ele queria participar da guerra, mas ele ficou doente, caiu em cama. E enfermo, ele ouvia uma voz que dizia na sua mente: Francisco, vai servir ao amor, vai servir ao amor. Aí ele despertou. Chega dessa vida. Acordou, despertou. Ele sentiu necessidade no seu coração e vendeu todos os seus bens que ele tinha. E aí ele já disse, ele se colocou na condição de nojento. Ele falava, tinha nojo dos leprosos. Até que o coração dele foi tocado e ele chegou a beijar um leproso. Ele tinha nojo, ele sentiu aquela necessidade, aquela vontade, beijou um leproso. E a partir desse momento ele passou a fazer visitas, servir os doentes que encontravam-se nos hospitais, aos pobres, presenteava com suas próprias roupas, também dava do seu dinheiro, tudo que ele tinha ali no momento. Foi aí que seu pai o deserdou, destituiu ele da família, e ele continuou a sua trajetória em uma única existência. Então nós não podemos dizer, eu não consigo, é difícil. Eu falo por mim também. A gente tem muito hábito que a gente não quer deixar. A gente não quer abrir mão do hábito. Não é que é difícil mudar, a gente não quer mudar. A gente está na zona de conforto, vamos continuar, tá tão bom. O time que está ganhando não se mexe, não é assim que dizem? Mas na doutrina espírita não dá para ser assim, não dá para ficar na zona de conforto. A gente vai se arrepender depois. Não é melhor reparar isso agora?
Nós podemos fazer diferente. Nós podemos agir com mais amor. Deixar de lado essas imperfeições, o orgulho, e combatendo devagarzinho, tratando melhor os nossos irmãos que caminham conosco, tratar eles da maneira que nós gostaríamos de ser tratados, exercer a verdadeira caridade, porque a caridade não é dar coisas materiais, isso é uma obrigação como cidadão ajudar o outro. A verdadeira caridade é o amor, é a benevolência, é a indulgência, é o perdão. Como que nós queremos implantar o reino de Deus nos nossos corações se existem ainda pessoas necessitadas? Como disse já Jesus, enquanto houver um filho meu passando, sofrendo, por falta de amor, pela indiferença do outro, não haverá reino de Deus. Como que a gente vai querer reino de Deus? Será que, como está hoje, haverá mundo regenerado? Vocês acham, gente? Com tanta criança passando fome na África, com tanta gente doente, com tanta gente pedindo ajuda, gritando que precisa de ajuda, precisa de amor, de alguém para ouvir. Será que vai haver mundo regenerado? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ainda está um pouco distante esse mundo regenerado. Então, quando nós vamos implantando o Evangelho do Cristo dentro do nosso coração, as coisas ficam melhor. Nós vamos atraindo energias boas para perto de nós. As portas começam a se abrir, os problemas, alguns vão diminuindo, vão aparecendo outros, porque quando a gente evolui, as dificuldades, os obstáculos, os desafios, parece que vão aumentando, porque daí Deus vai vendo da nossa capacidade de suportar. Evoluir não é se livrar dos problemas, evoluir é saber lidar com os problemas. Nós vamos nos sentindo mais felizes porque a gente faz o outro feliz e tudo ao nosso redor melhora. Mas não há fórmula mágica para se livrar de uma imperfeição que está entranhado em nós, o espírito. É um exercício diário, é na convivência, no dia a dia, é analisando a si mesmo, é participando de palestras, é fazendo boa leitura, é participando de grupos de estudos. Não tem coisa melhor para ter o autoconhecimento do que participar de grupo de estudo, porque ali você vai estudando o Evangelho, vai esclarecendo a sua visão, o seu entendimento, e aí você vai conseguindo analisar você próprio e vendo o que precisa ser trabalhado. Então aí a gente aprende a ser mais tolerante, mais paciente, aprende a perder no para o ímpar de vez em quando, A gente tem que aprender a perder também. E não podemos esquecer que nós somos especiais, Você é especial, não há dúvida disso, mas todos são especiais para Deus. Todos os homens são iguais na balança divina, como dizia lá Acordar no Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os homens são iguais na balança divina, não tem um melhor do que o outro. Deus beneficia a todos. E essa reforma íntima é um hábito na nossa vida. Então a gente tem que inverter os nossos hábitos. Aqueles hábitos nocivos que nos prejudicam a nossa evolução, a gente tem que transformar em hábito bom, Porque a reforma íntima é escolha de vida. Nós escolhemos. Está difícil? Vamos mudar o caminho. Não vamos mais pelo mesmo caminho. Inverte. No livro Céu e Inferno, lá no capítulo que fala do Código Penal da Vidas Futuras, Kardec coloca um item lá interessante, que ele diz que para cada imperfeição que trazemos, há um sofrimento. Cada um gera um sofrimento em nós. Como a historinha que eu contei no início, por exemplo, a gula. A gula gera o sofrimento da baixa autoestima. A gente começa a se sentir mal, começa a ficar bem, aí vem a depressão, vem a angústia, a ansiedade, tem um monte de sofrimento. A inveja. A
A inveja também gera o sofrimento, porque o invejoso ele acaba ficando sozinho, ele perde os amigos. A ira, que é o irritadinho, ele também perde amigos, acaba adoecendo do fígado, do estômago, então gera um sofrimento. Então, se nós aplicarmos os ensinos morais do Espiritismo no nosso próprio coração, aí nós podemos ter a chance de acordar mais cedo, de despertar para a vivência do Evangelho. Porque as imperfeições morais que nós possuímos, a maioria delas, gente, pode observar, a maioria, se não todas, geram sofrimento no campo dos relacionamentos. Todas elas afetam os nossos relacionamentos. Como diz Haroldo Dutra Dias em uma de suas palestras, alguém conhece alguém que já foi internado no hospital psiquiátrico por não conseguir resolver uma questão de álgebra? Um problema de química, de física? Não. Todos foram internados em hospitais psiquiátricos, problemas mentais, por dificuldade de relacionamento, consigo mesmo ou com os outros. É a falta do autoconhecimento, né? E até ele conta em uma de suas palestras, que eu achei interessante, que tem uns padres jesuítas que eles fazem um amigo oculto diferente, né? É um amigo oculto onde reúnem um grupo de 4 pessoas, fazem vários grupinhos de 4 pessoas, e nesse grupo, cada um fica com 2 folhas e escreve de cada um que está no grupo, numa folha as imperfeições, noutra folha as virtudes. 4 imperfeições, 4 virtudes. E aí não assina o nome embaixo, não vai dar problema. E entrega para as pessoas, né? Eu assino o seu e dele. Você assina meu, dela e dele. E aí vai, aquele grupinho. Depois troca. No que troca, você vai ler e vai identificar. Fala, nossa, por exemplo, eu sou invejoso, tenho inveja. Aí ele vai pegar o outro papel, vai ver que tem inveja também, está no número 1. Vai pegar o outro e vai falar, nossa, eu também tenho inveja aqui também. Eu não sabia, eu sou invejoso. Só que tem as virtudes. Nas virtudes vai estar lá. Amoroso, por exemplo. Então ele vai identificar, conseguir trabalhar as imperfeições para que os relacionamentos fiquem melhores, e também vai identificar as virtudes que ele não sabia que tinha, né? Onde ele vai poder cultivar essas virtudes, né? Mas aí ele diz que é muito cuidado, né, para aplicar isso em casa, porque pode gerar alguns problemas de relacionamento se o orgulho, né, se o menininho de 5 ou 6 anos estiver correndo por ali de um tamanho meio exagerado. Então é até interessante isso, a gente ter essa noção do que nós temos de bom e de ruim em nós, mas a gente não consegue, né? O outro vem, identifica uma imperfeição, a gente já fica bravo com ele. De vez de ter isso como algo construtivo na nossa vida, a gente se melindra e acaba dando discussão. Então, todas as dificuldades que nos aparecem na vida, todas as críticas, elas são boas para nós. Como dizia Chico, né? Agradeço por todas as dificuldades que enfrentei, porque se não fossem por elas, eu não teria saído do lugar, diz ele. Ele diz que as facilidades impedem de caminhar. Olha só, gente. E a gente o que mais quer é facilidade na vida. E Chico dizia que a facilidade impede. Ele fala, Emmanuel sempre me ensinou assim, Chico, se as críticas dirigidas a você forem verdadeiras, não reclame. Se não forem, não ligue para elas. Ué, tá falando de mim? É verdade? Fica quieto, é verdade. Não é verdade? Fica quieto também, não é verdade. Né? Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Não reclamar tanto. Não se melindrar tanto. Não se ofender com aquele ou com aquela situação, porque ela está nos ajudando a ser melhor. Ela está fazendo com que nós trabalhemos em nós aquilo que está sendo identificado. E eu finalizo com uma outra historinha, né, que se chama A Ilha dos Sentimentos.
Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos ali: alegria, tristeza, sabedoria e todos os outros. Por fim também morava o amor. Só que eles ficaram sabendo que a ilha estava afundando. E aí todos desesperados pegaram seu barco e saíram dessa ilha. Só ficou o amor, que o amor queria ficar mais tempo ali, aproveitar até os últimos momentos. Quando por fim a ilha estava se afundando, o amor começou a ficar desesperado. E nesse momento estava passando a riqueza por ali, num lindo barco. O amor disse: riqueza, me leve com você. A riqueza responde: eu não posso. Há muito ouro e prata aqui no meu barco, não há lugar para você. Aí o amor pediu ajuda para a vaidade, que também estava passando. Vaidade, por favor, me ajude. Não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado e poderia estragar meu barco novo. Então o amor pediu ajuda para a tristeza. Tristeza, me leve com você. Amor, estou tão triste, prefiro ir sozinho. Aí o amor já estava desesperado, né? Passou a alegria, mas a alegria estava tão alegre que nem ouviu o amor chamar. Nesse meio tempo, já desesperado, o amor começa a chorar. Foi quando ele ouviu uma voz a chamar: vem, amor, eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz que esqueceu até de perguntar o nome do velhinho. E aí, chegando do outro lado da praia, ele perguntou para a sabedoria: sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? A sabedoria respondeu: era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? A sabedoria responde: porque só o tempo é capaz de entender o amor. Então, que nós possamos usar do nosso tempo que temos aqui ainda encarnado para dar mais amor, né? Para amar mais, para viver com mais alegria, esquecer as ofensas, as desavenças, as discussões, né? E exercitar esse amor de qual Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a mensagem da noite. Desejo a todos muita paz e que o amor floresça nos nossos corações. Uma boa noite a todos.